Olá! Mais um domingo literário aqui no canal A Voz Literário. Para quem está chegando hoje no canal, aos domingos, ao vivo, eu realizo resenhas de livros literários. Podem ser um livro de contos, pode ser romance, bom, enfim, crônicas, poemas. E hoje eu trago um livro, não que os outros não sejam especiais, mas esse tem um toque muito íntimo, porque trata de duas irmãs, né, da relação dessas duas irmãs. E eu, como eu tenho a minha irmã, que sempre está aqui participando também, eu dedico a ela essa leitura da minha resenha. O livro que eu trago é este maravilhoso, O Coração Pensa Constantemente, Rosângela Vieira Rocha. Quem puder dar uma olhadinha na capa, percebam aqui, né? Olha aqui o ozinho, representa o infinito, né? Então você percebe já de imediato essa relação entre as irmãs, que são muito fortes, infinitas, deem uma olhadinha. Gente, tudo aqui na capa, na contracapa, tudo aqui é muito sugestivo. Não está aqui à toa, tá? Bom, esse livro foi enviado pela Rosângela, que eu felizmente conheci por meio do canal, por meio do Mulherio, por meio da revista Ser Mulher Arte. Então, foi dos grandes presentes que eu tive o ano passado. A gente sabe como 2020 foi muito complicado, e há questões muito atuais aqui no romance, que é um romance do ano passado, de 2020, que trata também, né, do momento da pandemia, que trata dessas questões muito ainda próximas e ainda estamos vivendo. Eu queria destacar a editora, a Ribassan, né? Então, eu sempre destaco as editoras, porque as pequenas e médias, porque elas valorizam a literatura produzida no Brasil, sem ser aquela produção já dos grandes nomes, né? Aqueles consagrados. E aqui a editora é de Cajazeiras, Paraíba, gente. Uma edição muito bonita. Bom, quem é a Rosângela? Eu acho que a Rosângela está por aqui. Rosângela, boa noite. A minha irmã está aqui, boa noite. Uma resenha emocionante, dedico a você, querida irmã. Depois você vai saber o porquê. É um livro emocionante, tá? É um livro muito emocionante. Foi aquilo que a Maria Valéria Rezende disse, né? Porque domingo passado eu fiz a resenha 40 dias. E foi muito emocionante o que ela falou. Ela falou, prepare o lenço, porque você vai usar. Então, acho que é bem isso mesmo. Então, deixa eu falar um pouquinho da Rosângela. Rosângela Vieira Rocha nasceu em Inhapim, Minas Gerais, e mora em Brasília. Daí, eu já coloco para vocês que esse romance tem um quê de autobiográfico. Por quê? Porque a história também se passa, uma parte dela, obviamente, no interior de Minas. E também há uma citação de viagem a Brasília, enfim, de mudança a Brasília das personagens. O Coração Pensa Constantemente é o seu sexto romance, gente, olha isso, e 14º livro. Olha que absurdo eu não ter conhecido a Rosângela antes de 2020, como assim? Daí a importância desse canal, gente, para trazer livros, sabe? De autoria contemporânea nossa nacional. Recebeu vários. Opa, pulei. Tem 7 obras para adultos e 7 infanto-juvenis. Recebeu vários prêmios literários, entre os quais se destaca o Prêmio Nacional de Literatura Editora FMG, de 88, e assim por diante, gente. Ela tem várias premiações, participou de diversas coletâneas de contos, uma muito famosa, Mais 30 Mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira. Além de escritora, é jornalista, mestre em comunicação social, advogada, aposentou-se como professora do Departamento de Jornalismo da Faculdade de Comunicação da UNB, então é colega professora, é colunista da revista literária digital Gérmina e militante do Movimento Nacional Mulherio das Letras, participa de concursos literários, também tem a coluna e ajuda a revista Ser Mulher Arte. Gente, uma graça. Olha a quantidade de marca, olha aqui em cima. Tudo para mim era importante. Eu estava até comentando agora com a minha filha, eu falei, gente, eu não sei, tudo é importante. Então, essa resenha, gente, eu vou tentar fazer o máximo, o mais profundo possível, porque eu considero esse romance com várias
frentes possíveis de análise, né? Ou seja, uma frente social, política, histórica, que caberia muito aqui, uma frente autobiográfica, uma frente trabalhando a questão da memória, uma leitura filosófica, porque ela adentra muito no diálogo com alguma parte da filosofia. Também dá para fazer uma análise intertextual, gente, com outras obras literárias, com pintura, com música, enfim. E eu ia até trazer uma música para vocês aqui, talvez eu até coloque depois, tem tudo a ver com a proposta do livro. Geralmente, quando a gente fala, né, de um romance, a gente vai fazer uma resenha, a gente começa do começo. Lógico que é uma brincadeira, mas é assim que a gente começa. E eu vou começar com um trecho que está quase no final, né? Esse romance ele é dividido em 50 capítulos, mas eles são capítulos curtos. E aí eu começo de um trecho do capítulo aqui, 45. Presta atenção. Quando o tema é morte, sinto que caio na esparrela, na armadilha da escrita. Gostaria de dizer muito mais, mas a linguagem não me ajuda. Substituo palavras, mudo suas posições, escrevo e reescrevo parágrafos inteiros. Apesar disso, não fico satisfeita. Escrever sobre a morte é tarefa inglória, exercício de humildade não finalizado. O tema não se exaure, não aceita ser contido em letras. Insurge-se contra o escritor, desafia sua capacidade, rebela-se contra a pretensão de quem acredita ter algum talento para escrever. Eu sou a morte, ela avisa o tempo todo. E aí, gente, aqui tem um diálogo muito interessante da morte com a narradora e conosco, os leitores. Bom, por que eu comecei falando do tema da morte aqui, muito bem colocado pela nossa narradora personagem? Então, presta atenção, a narradora personagem, ela é a irmã mais jovem, mais nova, né? O nome dela é Luísa, e ela vai tratar do assunto morte. Eu vou poder falar que não é spoiler, tá? Ela trata da morte da irmã que acaba recebendo um apelido, um nome, Rubi. E por que Rubi? Porque tem a ver com a música Ruby, que eu fiquei até de colocar aqui para vocês, talvez no final. Então, é uma narradora que ela começa a lembrar, né, as relações com a irmã mais velha já falecida. E esse retomar a memória da infância, retomar a memória da juventude, mesclando com a realidade dela atual, e ao mesmo tempo mesclando com outras memórias dos últimos meses de vida da irmã, e todas as visitas que, no caso aqui, a nossa querida narradora personagem realizou nos últimos meses, tendo um esforço imenso, né, de trazer informações, de distrair a irmã que estava convalescendo no hospital, e isso tem muito a ver com o final. É interessante, a gente tem que pensar assim, a visão e a relação que se tem entre irmãs, né? Então, você tem uma irmã mais velha, que já tinha, né, ela parece aqui muito responsável, a Rubi, muito inteligente, muito comprometida, ajudando a todos da família, ajudando a avó, vendendo bananas no interior de Minas, onde se passa essa história, esse cenário da infância e da juventude das personagens. Ao mesmo tempo, também ajuda o pai no cartório, e eu confesso para vocês, você tem a relação das irmãs, mas o que me chamou muito a atenção foi a figura da mãe delas. Eu queria fazer até uma homenagem também à leitura a essa mãe, que daqui a pouco vocês vão entender o porquê, né? E a Rubi, ela tem peso, né, de ser a irmã mais velha, de cuidar, de apoiar,
de ter mais responsabilidades, enfim. E a Luísa, ela é a caçula, né? Então, ela traz algumas visões em relação à irmã, né? Então, ela traz a visão que ela tinha quando era criança, para a irmã que já tinha ali em torno de 20 anos, e também ela fala um pouco até antes da irmã, com 15 aos 20 anos. Então, é a visão da criança em relação a essa irmã, né, uma jovem adulta. Depois a gente tem essa visão, né, da Luísa, adulta, em relação à irmã, quando a irmã era mais jovem, e o quanto a irmã deixou de realizar sonhos, de efetivar projetos, que ela, Luísa, nossa narradora, só começou assim a perceber já mais velha, já adulta. Então percebam que vocês terão várias retomadas, né, flashbacks aqui, que envolvem diferentes momentos da relação dessas irmãs. Então, a gente sabe, quem tem um irmão, né, muito mais velho, com a irmã mais nova, a gente sabe que, às vezes, essa relação não é tão próxima devido à diferença da idade. Mas você percebe que aqui, essas irmãs, elas têm uma relação muito próxima. Elas têm uma aproximação de preocupação. E há um trecho aqui, que é um destaque da narradora, que, às vezes, a relação de irmãos é muito mais próxima do que a relação com os pais, né? Então, toda aquela preocupação que a Rubi sempre apresentou e que está sendo colocado pela nossa narradora personagem. Lembrem o seguinte, gente, a narradora, em primeira pessoa, traz sempre uma perspectiva dele, né? Esse narrador, no caso ela, né? Vai trazer todo o seu olhar introspectivo, a sua interpretação em relação ao que viveu na infância, a relação que teve com a irmã e durante, como ela mesma fala, né, 60 anos, digamos assim, então até a morte da irmã. A gente tem que fazer uma contextualização histórica, né, histórico-geográfica. Então, estamos no interior de Minas, nós temos ali, na infância das meninas, décadas de 40 e 50, na década de 50, a Luísa ainda criança, né? E a Rubi, já uma adolescente, jovem adulta, desculpa, né? Já buscando ali novos horizontes, novas perspectivas. E você tem, então, todo esse contexto, gente, de época do interior do Brasil, no caso, do interior de Minas. E é muito curioso, gente, que a nossa narradora, ela pergunta às essa para a gente, conversa com o leitor. Ao mesmo tempo, é muito curioso que essa narradora, ela apresenta um diálogo que ela teve com a irmã. Essa narradora é escritora, então ela tem livros publicados, e ela pergunta para a irmã, né, logo no começo aqui, gente, que ela quer escrever sobre a inveja, né? Ela não quer escrever, porque a irmã, já no hospital ali, né, falava para ela, escreva sobre sua vida. E a Luísa, a nossa narradora personagem, fala, mas quem que vai se interessar pela minha vida? Não tem nada para se interessar. Na infância, no interior, assim, assim, assim. E ela sempre pensando em como tratar a questão da inveja. E aí, gente, tem várias questões filosóficas que eu vou trazer para vocês aqui. É um livro bem complexo e com N diálogos, tá? Então, por exemplo, eu acho muito curioso que logo na página 13, quando dá início, você começa discutindo sobre bacalhoada. Então, esse fator, né, comida, aparece constantemente em várias páginas, né? Por quê? Porque envolve a memória gustativa, olfativa, da infância, da juventude de Minas, da infância, da juventude, de quando a comida tinha gosto. Eu acho muito curioso, porque a nossa narradora personagem, ela está em 2020, e ela está trancada num apartamento, como todos nós, né? Devido à pandemia. Então, a nossa narradora, ela está em 2020,
e depois de um mês ali trancada, ou seja, bem naquele momento do início da pandemia, nos meses provavelmente março, abril ali, essa narradora está trancada, fechada em casa, e aí ela passa um mês escrevendo o seu romance. E é um romance que trata, né, de questões filosóficas, que trata da irmã, enfim, isso é como se fosse um ciclo metalinguístico, porque ao mesmo tempo nós estamos nos deparando com o diálogo com o leitor, com questões metalinguísticas da narradora em relação à própria escrita, e ao mesmo tempo aparece, né, o seu ato de escrita em relação a uma produção que ela tinha comentado com a irmã. Bom, e aí a gente tem que lembrar, então, uma senhora, né? Por quê? Se ela está escrevendo em 2020 e ela era criança, né, ali em 1950, então nós estamos tratando aí de uma pessoa com 60 e poucos anos, quase 70, né? Não há uma data exata aqui no romance, mas a gente já pensa assim. Se ela tem uns 70 anos aqui, e ela diz, ela passou 60 anos com a irmã, então provavelmente há aí, né, uma diferença da narrativa, do momento da escrita, em relação à morte da irmã de 10 anos. Enfim. E aí começa falando do bacalhau, diz assim, bacalhau era o seu prato predileto, mas em poucos segundos começa a náusea, a lava, a tontura, o nojo, e tenho de correr para não vomitar ali mesmo, na fila da comida. Não posso comer bacalhau hoje, talvez não possa nunca mais, enquanto você jaz a míngua. Provavelmente enregelada pelo frio que fez ontem, e toda molhada por causa da tempestade da madrugada. Bacalhau me dá engulho, tudo me dá engulho. Enojada e suada, tento encontrar algo que possa acompanhar o arroz. Enfim, gente, ela vai descrevendo, ela sentiu o cheiro do bacalhau, aquilo fez com que ela passasse mal, porque aquilo voltou toda a memória em relação à irmã, que gostava, era um dos pratos preferidos da irmã, bacalhoada. E aí ela continua, é apenas pelo instinto de sobrevivência que me alimento. Vontade não tenho nenhuma, faz frio, sinto muito frio. Você partiu há uma semana, mas só hoje começo a ter consciência disso, com a certeza do corpo e do espírito. Bom, aqui você tem N relações temporais, né, em relação à morte da irmã, que ainda estava aqui muito recente, e nesse trecho há uma explicação até mesmo em relação ao coração, que aparece no título. Na página 15. O coração resistente, o seu laborioso e bem dotado coração, que aguentou firme a falência pulmonar, fazendo em dobro as tarefas para as quais foi destinado. Que aparência terá neste momento? O veludo vermelho brilhante que o encobre mantém a sua integridade e maciez, ou já surgiram as primeiras fissuras ou as listas irregulares da decomposição como um cotelê mal desenhado? Bom, gente, vamos parar um pouquinho aqui. Esse livro é extremamente simbólico, né? Quando a gente lembra da maçã muito vermelha, vem diretamente a relação com os contos de fada, ou seja, a maçã envenenada da Branca de Neve. Mas não tem como não lembrar a primeira mulher, né? Ou seja, Eva. Então, a mulher seria ali a culpada, né? Pela transgressão às normas de Deus, né? Fazendo a mordida ali na maçã. E essa simbologia da maçã, ela aparece aqui nas relações entre as irmãs, no sentido de pensar o gosto e, ao mesmo tempo, a relação. Eu também fiz uma simbologia com as cores que aparece aqui do vermelho brilhante que o encobre, mantém a sua integridade e maciez, em relação à cor do coração vermelha,
em relação ao pulmão e tudo aquilo que o protege. Então, a irmã, a gente percebe, desde cedo, sempre teve problemas respiratórios. Então, constantemente, ela pegava pneumonia. Então, desde o começo, a nossa narradora já dá indícios, né, desse problema constante da irmã mais velha. E, no caso, ela acaba falecendo por isso, né, por insuficiência pulmonar, por problemas respiratórios, por falência pulmonar. Ela fica 10 anos, a Rubi, tratando essa falência pulmonar, seguindo as normas médicas, que, infelizmente, eu posso dizer isso, gente, porque o começo já é a apresentação da morte da irmã, e todas as memórias, né, que a Luísa vai trazer para a gente com esse diálogo. E é muito curioso que ela fala assim, desculpe-me pela dramaticidade. Então, o que você tem? Uma narradora, eu entendi que ela é capricorniana. Depois eu vejo aqui o trecho. Então, há uma relação ali também, que aparece aqui, cosmológica, em relação às irmãs. Então, uma mais centrada, né, uma mais objetiva, a outra mais liberta, no caso da caçula, né? Porque a irmã mais velha, ela teve todo aquele ensinamento, toda aquela educação do interior de Minas, ela foi ao internato, à cidadezinha onde elas moravam, e até o 9º ano, né, o que nós chamamos 9º ano. Depois as moças tinham que ir para o internato, ficavam numa outra cidade, um pouquinho maior delas, né, do que da delas, e lá tinha um ensinamento religioso. Então, essa irmã mais velha, ela teve todo o ensinamento mais rigoroso ali do período, né? Se a gente pensar décadas de 50. Diferente da narradora, como ela é bem mais jovem, ela não frequentou o internato. Então, ela teve mais liberdade, a irmã mais jovem, né? Ela conseguiu aí um outro tipo de olhar, né? Até mesmo em relação à mãe, ao pai, que não tinha, dava mais liberdade a ela, até pelo fato dela parecer muita criança ainda, né? E a preocupação, e ao mesmo tempo com a Rubi, né? E ao mesmo tempo, como os pais também tinham muito orgulho dela, né? Da Rubi. Bom, é muito interessante que no decorrer do texto, a citação, gente, tem música, tem trechos de poemas, todos relacionados com o romance, com a narrativa. Essa ideia da morte e do luto. A nossa narradora personagem, ela vai dizer assim, há vários tipos de luto. Eu achei muito interessante isso. E ela coloca... Não sou a primeira, portanto, a ter esses pensamentos dilacerantes. E não preciso de tratamento como você poderia pensar, porque ela está naquele momento de luto, né, com a perda da irmã. Depois a dor incontrolável passa. Já vivi outros lutos e sei que passa. Acabar não acaba, creio que a gente é que se habitua. Vou lhe contar algo que descobri. Cada luto é único. Nenhuma perda se parece com a outra. De nada serve ter frequentado essa escola, pois não há aprendizagem, muito menos diplomas. Ninguém está preparado para a morte. Ou seja, a vida, o ensinamento do mundo não nos prepara para a morte. Como reagir em relação à morte? Como reagir em relação ao luto? Você é a primeira de nós a partir. Éramos 5, agora somos 4. Então, ela é a primeira irmã, também a mais velha, que acaba falecendo. Eu achei muito forte isso. Você é a primeira de nós a partir. Né? Devido à própria idade, que vai também trazendo essas perdas entre os irmãos, né? A gente lembra dos avós, né? Dos nossos pais, que vão perdendo, né? Tios, irmãos, e parece que até a perda desses, com o tempo, com a idade, parece que ela tem uma naturalização, né?
E esse livro, esse romance, gente, da Rosângela, faz a gente pensar sobre as relações com os pais, a relação com a memória, com a religião, com questões existenciais. Bom, e aí ela explica um pouco para a gente, né, de que família que se trata, quantos irmãos. Eu estou no começo, né? Aos 3 irmãos mais novos, do segundo casamento do nosso pai. Isso é interessante. Mas me refiro aos irmãos por parte de pai e mãe, aos que foram criados juntos, na mesma casa, recebendo as mesmas instruções, herdando os mesmos valores, passando pelas mesmas dificuldades e vivendo as mesmas alegrias. Para os sobreviventes, sua falta é pura estranheza. E aí ela vai tratar de uma irmandade que foi combinada entre as irmãs. Ou seja, né, é uma irmandade que deverá perpetuar durante toda a vida delas. E aí ela explica: usávamos o termo de brincadeira, mas sabíamos o quão sério era e o que representava para cada um. Uma irmandade unida a ponto de causar inveja a parentes estranhos. E a pergunta que acabou se transformando em um mantra: o que a Irmandade acha disso? Que opinião a Irmandade tem sobre aquilo? Nunca quisemos dissidentes, buscamos o tempo todo o nosso consenso. Né? Então, é aquilo. Mamãe sempre dizia que nós tínhamos que amar os irmãos, né? Que nós tínhamos que estar próximos a eles. E isso é muito, me lembra a minha própria criação, né? Tem que amar os irmãos, estar próximos. Então, eu me identifico, eu tenho mais 3 irmãos, então, eu acho que eu fiquei pensando muito, né? E é muito curioso a relação que se tem em relação na infância, porque você compartilha tudo com os irmãos, né? Você compartilha o dia a dia, você compartilha alegrias, você compartilha dores, você assiste a filmes, o espaço, jogos. E é muito curioso que conforme os irmãos saem de casa, eu digo isso por, né, quem tem irmão sabe, vão saindo de casa e parece que aquela realidade, aquele momento, né, que os irmãos viviam aquela infância juntos, aquela adolescência, aquilo parece que é muito longínquo, né, está muito distante da realidade. E é muito curioso, porque às vezes, aquele que era tão próximo de você, fica às vezes até um certo estranho, né, ou você conhece mais o marido, né, ou a esposa, do que o próprio irmão que conviveu com você na época da infância, na época da juventude. E ela vai trazendo tudo isso, e não tem como a gente não lembrar dessa relação, como vai mudando a relação entre irmãos, né? Por mais que você crie, né, um símbolo de irmandade, né, um símbolo de infinito, de uma relação que nunca acabará, a gente sabe que a vida vai levando, né? Vai nos guiando para trajetórias diferentes. Bom, e aqui tem um trecho assim, que ela estava na UTI, muito forte aqui as descrições, né? E a nossa narradora aqui, personagem, ela vai alternando, tem capítulos que tratam, né, da irmã no hospital, tem capítulos que tratam de 2020, já a irmã enterrada, e ela escrevendo essas memórias durante a pandemia, né? Ou seja, estando em quarentena, e também há capítulos que retomam a infância e a juventude delas. Então, começa assim, essa primeira apresentação do interior e da vida dessas irmãs. É seu aniversário de 20 anos, então, 20 anos é da irmã mais velha, da Rubi. Na cidade minúscula, não existe o hábito de convidar as pessoas, mas os amigos íntimos vêm todos os anos. Desde que cheguei da escola, estou ajudando a fazer salgadinhos simples, os espetinhos, depois batizados de capetinhas, um pedacinho de queijo Minas, outro de salsicha, uma azeitona verde e um quadradinho de tomate espetados num palito. Há pudim de leite condensado, feito em banho-maria, empadinhas compradas prontas e um bolo de laranja com velinhas, esquisito e meio improvisado que eu fiz.
E um pequeno estoque de vodka, Coca-Cola, Crush e Martini. A bebida oficial da noite é Cuba Libre, feita com rum barato que comprei na caderneta da cooperativa dos funcionários públicos. Gente, o que você tem? Há sempre descrições minuciosas dos cardápios, né? Que podem ocorrer numa festa de aniversário, que pode ocorrer, né? Até mesmo no horário de lanche. E você percebe, né? Aqueles sabores que só tem no interior do país. Que deve ter ainda, né? E é muito interessante que a nossa narradora personagem, trancafiada numa cidade grande, ela vai e encomenda rocambole de goiabada, achando que fosse o mesmo da época de criança. E aí ela fala, isso não tem nada a ver com rocambole daquela época, né? E o valor caríssimo que se paga para comprar frutas, e como aquela ideia de a todo momento ter que limpar com cândida, passar álcool nas mãos, tudo aquilo dá nojo, tudo aquilo faz com que a nossa narradora, a personagem, se sinta péssima, se sinta muito mal, né? E isso tem tudo a ver com o que a gente está passando agora, né? Parece que a comida já não tem gosto, né? As frutas já não tinham gosto antes da cândida. Agora que você tem que limpar, né? E dá aquela sensação realmente de sujeira, de comida envenenada. E quando a nossa narradora personagem traz toda aquela delícia de sabores do interior de Minas, daquilo de pegar fruta no pé, à vontade, e com sabor de fruta, gente, me lembra, né? Me lembra minhas férias no interior de São Paulo, divisa com Mato Grosso do Sul, a cidade de Panorama, né? Que a gente comia seringuela do pé, manga do pé, goiaba. Gente, e olha que a nossa narradora personagem já tem ali os seus 70 anos. Então, estou falando de uma infância da década de 80, né? Que também tinha ainda, né? Esses sabores, essa valorização do que é feito em casa. Cândida, Rosilma, desculpa, é água sanitária, gente. É que dependendo do lugar do Brasil, né, Cândida, aqui nós ganhamos a marca do que o produto. Eu vou aproveitar. O Gessner, eu sou caçula de 7 irmãos, quando os irmãos nos deixam, parece que o passado foi um sonho. Eu imagino, Gessner, eu espero, assim, ainda demorar décadas, né, já que eu sou a caçula. O Kevin, querido Kevin, está aqui também, o mesmo com meu irmão caçula. Eu tive que desbravar as veredas proibidas primeiro. Kevin, teve. Provavelmente você teve mais censura do que ele. Prova viva é minha irmã. Ela está dizendo, a minha irmã caçula teve mais liberdade. Eu tive mesmo. Eu não era namoradeira, diferente da minha irmã. Tá aí, ó, já estou contando os podres. Bom, só que nesse caso a questão da náusea é o comer, mas o sabor de relembrar. É isso mesmo, por exemplo, né? Tem determinados perfumes ou determinadas flores que, ao mesmo tempo que traz uma lembrança feliz, ao mesmo tempo você lembra da perda, você lembra da dor do luto, enfim. E a nossa personagem, em vários momentos, ela tem esses, sabe? E é muito triste porque é a história do Brasil sendo retratada, né? Ela vai dizendo a todo momento como as pequenas cidades vão perdendo a sua identidade, as suas características, né? Ou seja, a praça, o coreto, que muitas vezes é colocado uma loja no lugar, ou colocado um prédio. E é muito interessante que um momento aqui, gente, está tudo marcado, tá? Mas aqui não dá para eu falar de tudo que eu marquei. Mas há um momento que a narradora diz assim, uma praça, então as pessoas, eu lembro muito agora, Carlão e Dedê, meus pais. Por quê? Tinha aquele momento da paquera, então os meninos e as meninas ficavam andando, e aqui ela determina o horário, e é bem isso mesmo, gente, porque eu lembro minha mãe e meu pai contando, mais o meu pai, tem a memória. Então ficava das 19h30 às 22 horas andando, e a nossa narradora coloca assim, mas eles andavam, mas numa praça que nem existia mais, o prefeito nem lembra por que a praça foi embora. Quer dizer, as construções. Isso, o prefácio diz, né, da descaracterização das pequenas cidades que a Rosângela trata aqui de maneira brilhante, Rosângela. Nossa, aquilo foi lembrando. E é muito curioso, né, porque tem toda aquela relação, né, dos amores, do amor da época, dos encontros.
e nesse espaço, né, que mantém ainda vivo uma questão da tradição, né, da relação entre homem e mulher, aqui no caso, mas como o próprio cenário da cidade foi se modificando, né, da década de 50 até hoje, de maneira muito rápida. É comentado aqui também, é comentada, aliás, a mudança, a transformação, né, de Brasília, a criação de Brasília, a construção. Então, tudo isso é dito. Então, são momentos históricos, arquitetônicos do Brasil das décadas de 50, nós transitamos pela década de 60. Então, pensem assim, começo da década de 60, aparece aqui, né, as nossas narradoras, aparece a questão da ditadura militar, né, e ao mesmo tempo, eu acho muito curioso como a nossa narradora, ela vai falando quantas coisas, né, se perderam. Então, por exemplo, é retomada aqui o carnaval, né, a festa do carnaval. E naquela época era muito comum o uso da... Gente, me ajudem. Da espuma, tá aqui no romance, me deu um branco. Que dava ali, em vez das pessoas jogarem para o ar, às vezes, né, jogavam no nariz, jogavam na cabeça, e aquilo dava um pouco ali de alegria para o pessoal. E é muito curioso que aqui no romance, a nossa narradora, ela fala, né, que não sabe por qual motivo, né, Jânio Quadros, na época ali, o pouco que ficou de presidente, lança perfume. Obrigada, Rosângela. Fez com que o lança-perfume fosse proibido. Então, eu acho interessante como a narradora ela vai dialogando e, às vezes, até refutando decisões, né, legais em relação, às vezes, a uma tradição, a um modo de viver, a um modo de pensar que era do brasileiro, né, nas décadas de 40, 50, enfim. Bom, e aqui ela vai nos apresentando, então, né, em vários capítulos, então, que ela é escritora, a gente nota isso, e que a irmã foi, no primeiro momento, normalista, ou seja, ela foi professora do primário, e depois aquela vontade toda também de virar artista plástica. E essas visitas, né, que a Luísa, ela realiza nos hospitais, no hospital, na UTI, às vezes também no quarto, e ela ia contando, né, de artista tal, falando que ela poderia até fazer uma exposição, e a Rubi ficava brava. É muito interessante como isso é recorrente aqui. Como a Rubi, que sempre foi tratada pela nossa narradora, né, como uma pessoa muito centrada, muito delicada, muito solícita, muito amável, né, que se casou, teve 3 filhos, adotou um menino, né, ou seja, aquela vida, né, de certa forma ali destinada à mulher, né, nascida da década de 40, crescida na década de 50, também como normalista, enfim, professora do primário. E você percebe uma transformação de comportamento e temperamento da Rubi no hospital. Então, ela raivosa, angustiada, e ela queria, né, descontar em alguém toda aquela raiva que ela tinha, porque ela sabe que a morte está próxima, e é muito forte até alguns trechos que aparecem no romance, né? Porque às vezes a Luísa vai, né? Faz a visita e ela acaba sendo ali criticada, né? E sendo agredida pela irmã doente, e ela entende aquela situação, ela entende aquele medo, né? Da irmã, mas ao mesmo tempo, quem está lendo é tão forte, é tão comovente, né? E aí me lembrou um caso, que é um falecido amigo meu, em 2018, um grande amigo, que ele também, eu não visitei, né? Mas eu lembro que o marido dele falava que ele estava até irreconhecível no final, porque ele estava nervoso. Então eu fico imaginando o medo, né? O medo diante da morte.
E aqui, a Rosângela, ela traz questões sobre estoicismo, né? De como aquele que é estoico, né? Ou seja, ele recebe naturalmente a morte, ele não sofre, né? Porque a vida dele é muito pragmática, né? Então, ele tem consciência disso. E aqui também há um questionamento: será que realmente o cristianismo está certo ao dizer que nós vamos para algum lugar? Então, há todo um diálogo filosófico também com São Tomás de Aquino, que aparece, acho que, se eu não me engano, em 2 momentos. Tá? Então, há uma leitura filosófica bem profunda em relação à questão da morte, a questão da existência, e que chama muita atenção. E aqui está o trecho. Por que não manteve o seu compromisso comigo, diz Rubi no quarto para Luiz. A promessa não era essa. Eu lhe disse para escrever um novo romance, sim, e, se possível, publicar um por ano, daqui para frente. Você está crescendo na literatura, mas a consolidação do seu nome precisa ser regada, adubada, para que se fixe na memória dos leitores e dos críticos. O tema sobre o qual conversamos não era esse. Escrever a meu respeito, minha vida não teve esse brilho, não é objeto de interesse de ninguém. Quem fui eu, uma artista plástica? Alguém que só fez pinturas figurativas, expert na arte da cópia, que nunca soube desenhar bem? Quais foram realmente as minhas criações? Enfim, é sobre essa figura melancólica que quer escrever, perda de tempo, Luísa. Então, olha o carinho, a irmã, e realmente é o que é feito, né? Porque ela acaba retratando na memória a relação com essa irmã na infância. E eu, assim, amo quando as partes da infância, de como era muito bom, gente. Ao mesmo tempo, você percebe a pobreza da família, você percebe a pobreza, né? E o descaso público, né? Das pequenas cidades, a falta de comunicação, a dificuldade de transporte, enfim, N questões, mas ao mesmo tempo, você tem ali uma relação mais próxima com a família, com as decisões. Me dá vontade, gente, daqueles bailes. A minha geração já não pegou esses bailes, não, né? Mais baile de carnaval. Então, quando há descrito aqui os bailes, como as irmãs faziam os vestidos, tinha, né, uma tia costureira que acompanhava todas aquelas revistas, né, estilísticas, tal, né, e como essa tia sabia, né, coser, ou seja, né, costurar, e como tudo isso, gente, me deu vontade, me lembrou também Jane Austen, não sei se a Rosângela, né, quando as irmãs ali, né, em Orgulho e Preconceito, ficavam todas felizes com os bailes, e uma costurava a outra, e uma arrumava o cabelo da outra. Gente, simplesmente fantástico. E tudo isso deu um sabor, gente, assim, sabe? Na leitura desses vários momentos que é colocado aqui, né? A alegria das moçoilas irem aos bailes, dos rapazes, né? Do tipo de paquera. É muito curioso, tem uma questão até de etiqueta, né? Então, por exemplo, quando se é namorado, pode pegar na mão. Quando é noivo, pode pegar no ombro, já com aliança dourada. Prata não poderia, porque aliança prata seria vulgar. O tipo de vestimenta, calça era um desafio, né? A mulher tinha aqueles vestidos. Toda essa questão de etiqueta que vai me lembrando coisas dos pais, né? Que falavam disso. Né? Quando foi a primeira vez que pegaram na mão. Hoje a gente sabe, né, meu filho, que a mão é o que menos importa. Enfim, não vou entrar em detalhes. E aqui vai citando os filósofos, Tomás de Aquino, tá? Sobre a inveja. O conceito de inveja é muito curioso. E diz assim: respiro fundo e respondo, pronunciando devagar as sílabas. Rubi, não estou escrevendo sobre a vida. Não sou sua biógrafa e muito menos sua intérprete. Sou a sua irmã caçula.
E quero contar como foi o nosso relacionamento, como é ainda, pois você está absolutamente viva e plena dentro de mim. Quero tentar esmiuçar o afeto que sentimos uma pela outra, é disso que quero falar. O meu tema são as irmãs, a riqueza do vínculo que as une, a sua proximidade, a identificação, a lealdade que existe entre elas, uma história de amor fraterno, provavelmente um dos mais bonitos que existem, a base de todas as congregações, religiosas ou não. O pilar das comunidades, historicamente, é a fraternidade. Sem o amor ao próximo, perdemos por completo a nossa humanidade. A inveja cabe nos relacionamentos entre irmãos também. E aí ela vai definir, né, a questão da inveja. Então, é um capítulo, gente, o 5, muito filosófico. Enfim. E tem momentos muito engraçados, gente. Por quê? As primas, né, da nossa narradora e da irmã, né, as primas mais velhas que já frequentavam os bailes, né, parecem, como é descrito, né, meninas bonitas. A mãe, como era costureira, elas usavam vestidos muito também lindos, né? E aí elas foram para um baile e acabaram recusando lá a paquera de um filho, né? Você sabe como que é, né, gente, dos ricos da cidade? Isso aí não mudou, não. E aí, o que que acontece, gente? Roubam as calcinhas das meninas do varal. Mas eu dei tanta risada. O assunto foi considerado tão escabroso que nossas mães, né, no lugar das peças íntimas, deixaram um bilhete escrito com letra de forma. As moças de rococó, que só querem andar no filó, por cima laço de fita, por baixo molambo só. Gente, eu achei uma ótima esses versos. Tanto é que a nossa narradora queria saber de quem era a autoria e não soube. E aí eu achei o máximo que mostra, né, a mãe delas. A mãe delas era além do seu tempo. A mãe delas, né, não era aquela que gostava de cozinhar, né? Ela queria mais, você percebe que ela queria mais da vida. E ela, em muitos momentos, ela tá triste, fica sozinha. E a relação que ela tem com o marido, gente, que é o pai aqui das nossas personagens, é uma relação de distanciamento. O pai das meninas é complicado, né? Ele aparece no primeiro momento como aquele personagem que sai muito, é muito alegre, é muito feliz, né? Trabalha lá no cartório, bebe, né? Aquela felicidade. Mas no carnaval ele some, sai sexta, volta só na quarta-feira de cinzas, ninguém sabe, aí a mãe fica lá 3 dias emburrada. E as filhas, quando vão crescendo, elas vão notando. A nossa narradora, a Luísa, ainda não tem essa percepção. E essa mãe, quando acontece esse roubo das calcinhas, a mãe delas, ela nem liga, ela até brinca. Por quê? Ai, porque o medo das tias era pobrezinha, elas ficariam com o nome manchados, elas não casariam, sabe? E aí essa mãe, ela não estava nem aí, ela estava se divertindo muito com o roubo das calcinhas. Então você percebe o tempo todo, né, como ela é diferente do destino dado àquelas mulheres do interior de Minas. Ou seja, a própria mãe dela, a avó das meninas, né, que costurava, né, cozinhava, enfim. E ela não, essa mãe que casou, às vezes, nem por amor, presa ainda, pelo menos até um momento, aqui não é dito, tá, gente? Em que momento há ali a separação, né, entre a mãe e o pai. Mas logo no começo, como diz, né, a nossa narradora Luísa, que ela tem irmãos do segundo casamento do pai, então a gente sabe que no momento mais futuro eles se separam, e esse pai que trai, né, a mãe, que às vezes arranja uma desculpa, né, de acompanhar as filhas para os bailes, porque quer paquerar no baile de carnaval, e as filhas ficam, e teve um momento muito forte aqui, eu até marquei. Gente, quando eu marco acima, é porque são vários trechos, assim, de muito destaque. Então, olha a quantidade que eu marquei. Então, é muita coisa. Então, deixa eu ver. Eu coloquei em amarelo. Desculpa, gente. Ah, tá aqui. Coloquei em verde. Ai, queria tanto achar esse trechinho para vocês. Ai, que pena.
enfim, há um momento muito forte, né? Porque até então o pai chegava bêbado, né? Então teve um momento, por exemplo, que ele, com um emprego no cartório, ele ganhou um peru. E esse peru era para, se eu não me engano, também convidar os amigos do pai. E a mãe, as filhas fazem tudo, assam um peru, que, gente, é caríssimo, né? Elas nem tinham isso na mesa, né? Fizeram os doces e quanto aquilo cansou. Enfim, o pai chega ali no jantar de Natal, bêbado, perguntando dos amigos. Todo mundo fica assim. E ele volta com uma espécie de veneno, joga em toda a comida. Então, tem esse trecho que é muito forte. Ao mesmo tempo, tem um momento que depois vocês, na leitura, vai ter um outro momento também, que chama muita atenção. E aí eu destaco a figura dessa mãe, porque ela tinha, eu acho, uma paciência, porque ela era de uma finesse, porque ela não gritava, ela não brigava, ela ficava quieta, sabe? Eu acho que também o silenciamento da mulher da época, né? Talvez de aceitar, engolir seco tudo aquilo que ela passou. Mas eu acho ela, sabe, de uma visão para frente, de um posicionamento de artista, não sei, me chamou muita atenção. Então, a mamãe, o pai, por exemplo, chamava as filhas para ir ao circo, não chamava a esposa. Né? O pai chamava para ver circo, bailes, e nunca chamava a esposa. E tem um momento que a nossa narradora, como ela era caçula, o pai sempre levava ela para o circo. E ela começou a notar que a mamãe nunca ia. E aí ela nota, se a mamãe não vai, eu também não vou. E ela passa a recusar todos os convites do pai. Enfim, gente, trata de questões familiares dela com o pai, com a mãe, né, da Luísa, dela com a irmã. As memórias da infância, dos encontros. E aqui tem um trecho assim, a irmã no hospital. No ano que passou, vi repetidas vezes nos seus olhos a vontade de ter liberdade para viajar como eu, mostrando seus quadros e suas esculturas. A série de comentários meio ácidos que me dirigiu também não me passou despercebida. Viajando de novo, mas você não para, mal acabou de chegar. Eu ficava calada, mas senti desconforto, urgência em sair de perto dela. Aquelas exclamações me perturbavam muito, reconheci a emoção que usualmente chamamos de inveja. Sentia tristeza, como se de repente tivesse ficado desprotegida. Então, você tem aquela relação de uma mulher que há 10 anos faz tratamento, que não tem toda aquela mobilidade, né, urbana e, por fim, né, turística, e como isso aparece no fim da vida, nos últimos meses, como uma espécie de ressentimento em relação à irmã caçula que teve essa liberdade. E é muito curioso que há momentos, eu não vou dizer, tá, gente, para não estragar, mas há momentos que a Luísa, mesmo sendo mais jovem, ela percebe que, às vezes, as decisões tomadas pela irmã mais velha não foram as melhores decisões para a vida dela. Isso é muito interessante. Será que talvez faltou comunicação entre elas? Será que, sendo a irmã mais nova, ela não teria essa autoridade, talvez, né, para dizer o que poderia ser melhor para a irmã? Gente, eu não vou, tem momentos incríveis sobre isso, tá? E aqui há muitos trechos metalinguísticos, por exemplo, as explicações de psicanalísticas e psicólogos não me parecem suficientes em relação à inveja. A literatura também não ofereceu grande contribuição. Shakespeare confundiu ciúme com inveja, enfatizando o primeiro. O verdadeiro vilão não era Otelo, o ciumento, embora tenha cometido um crime, e sim Iago, o invejoso e intrigante. Sem as mentiras de Iago, Otelo não teria matado Desdémona. Seu ciúme foi tecido por Iago, fio por fio. Resolvi buscar na filosofia e encontrei em São Tomás de Aquino definições mais compreensíveis. Para os tomistas, o ciúme é diferente da inveja. Então, gente, olha questões filosóficas aqui,
né, muito profundas, e o Kevin, que está aqui nos acompanhando, poderá também fazer as suas observações, tá? Nenhum dos meus mortos acreditaria no que estou vendo hoje. Felizmente foram poupados, todos eles, dessa época distópica, cansada de ficar trancafiada em casa, cumprindo a quarentena que nos obriga a pandemia do coronavírus. Vou até a rua comercial mais próxima comprar alimentos. Vocês percebem que ela está no momento, talvez, da infância, e, de repente, ela está no hospital com a irmã, também um passado mais recente, e que depois ela já fala da realidade do Covid. E eu realmente fui pega de surpresa, porque eu não sabia que realmente a escrita seria, a vivência da narradora seria nossa, né? Isso foi muito atual. E diz assim, o pavor que sinto me tolhe os membros, estou sozinha no meio dos carros, o mundo terminou, mas fiquei para trás, esquecida entre os escombros. O mini parque de convivência, com 4 mesinhas de concreto e bancos próximos um dos outros, onde idosos costumam jogar damas ou conversar, foi interditado por uma fita amarela. Gente, e aquilo vai lembrando, né? O começo da pandemia, todo aquele medo que ainda existe, estamos ainda vivendo, mas aqueles primeiros meses foram realmente de terror, não que a gente não tenha que ainda viver, né? Com medo da doença, enfim. E como isso, e ela vai se pegando a músicas, a nossa narradora, e a leituras, e ela vai falando, citando Humberto Eco, gente, é muita riqueza. E ela termina assim, essa parte. O coronavírus me enche de nojo. O odor do sabão utilizado para lavar as mãos dezenas de vezes me parece igualmente enjoativo. Essa obsessão pela asepsia, necessária nesses tempos, me dá engulho. Limpeza constante não combina com comida gostosa. Tá vendo aí, gente? Ela diz aqui, na época, pegava-se a fruta, limpava na própria roupa e comia. Hoje tem que passar por higienização e tudo isso tira a fome, tira o desejo pelo alimento. E é muito profundo. Gente, olha, leitura filosófica, leitura psicanalítica, N possibilidades sobre o que é literatura, a escrita literária, a função do autor. E tem o capítulo 25. Você lembra que eu falei no começo? Porque às vezes a memória do irmão fica muito fechada, aquela memória da infância, né? Daquele momento de constante convívio. E tem uma hora que diz assim: a rubi da minha memória, a que povoa meu coração, objeto de afeto sem medida, é aquela, a jovem dos flamingos, de quem estive muito próxima, no momento da viagem ao Caribe, né? Ou a que fantasiei na infância, uma moça superior a todas as outras, de olhar meio vago, que andava pelas ruas olhando o chão, invariavelmente a cata de um anel perdido. Queria tanto vê-la feliz que tentei sem êxito juntar dinheiro para comprar um anelzinho. Então você percebia a vontade da irmã caçula, né, de deixar a irmã mais velha feliz, que uma irmã era a sua heroína. Bom, isso é verdade, gente, porque a risada da irmã, a risada que iluminou a minha vida para sempre. Não é o final, tá, gente? Então ela lembra da risada da irmã. É muito forte. Tem a questão do duplo. Gente, desculpa, tá? Eu só quero olhar aquele trecho que eu comentei para vocês. Ah, tá aqui, na página 152. Eu vou finalizando. Já escrevi sobre luto, você deve se lembrar. Fiquei isolado durante um mês, por vontade própria, para escrever aquele livro. Agora o isolamento é forçado, Rubi, por causa da pandemia. Tenho medo até de descer para pegar a correspondência. Estou aqui numa caixa forte, trancada dentro de um cofre amplo.
Então, você percebe essa questão do luto, né, na escrita ali, próximo à morte da irmã, a questão, né, também do cárcere, não sei se a gente pode dizer assim, né, da quarentena em relação ao Covid. Eu marquei esse capítulo todo, tá, gente? E são trechos que ela vai trazendo do Equador. Vocês se lembram, gente? Foram retirados 800 cadáveres de dentro das casas no Equador, vocês se lembram? Que não dava conta, ninguém queria retirar os corpos dos falecidos. Isso passou muito na televisão. E ela fala assim com a irmã, né? Ela diz assim, os mortos não estão vendo isso. Eles não estão tendo a dor de ver essa realidade triste que está acontecendo no mundo, no nosso país, né? As mortes em relação ao Covid. Então, há também uma leitura muito social, muito política aqui, constantemente. Eu não me aprofundei muito na década de 60, tem questões sobre a ditadura, tá, gente? E aí vocês leiam bonitinho, porque são N questões. Eu já estou 1 hora de resenha. Geralmente os canais fazem meia hora, 20 minutos. É um livro, gente, com tanta possibilidade de leituras, ele é tão rico. E Rosângela, assim você nos mata do coração. E é isso, gente. Termino com esse trecho. A morte de uma pessoa amada tem múltiplos efeitos e consequências. Redimensiona a importância que demos às coisas, por exemplo. Joga por terra o sentido das noites insones motivadas por ninharias. Minimiza o valor atribuído às ofensas, aos desacatos e muxoxos alheios, e até mesmo aos prêmios e aos elogios. Desmistifica a ideia de saúde como um bem que nos pertence. A morte por falta de ar é uma das mais sofridas que existem. Então, imagina quantos em Manaus, né, gente? Quantos com essa doença? Você lembra lá, né? Morrendo com falta de ar, é uma das mais sofridas. Embora Rubi tenha passado maus momentos durante a sua longa doença, teve o conforto dos aparelhos respiratórios quando precisou deles. E ela nunca... Bom, não vou falar, senão vai dar spoiler. Quando o tema é morte, sinto que caio na esparrela, na armadilha da escrita. Gostaria de dizer muito mais, mas a linguagem não me ajuda. Substituo palavras, mudo suas posições, escrevo e reescrevo parágrafos inteiros. Apesar disso, não fico satisfeita. Escrever sobre a morte é uma tarefa inglória, exercício de humildade não finalizado, o tema não se exaure, não aceita ser contido em letras, insurge contra o escritor, desafia sua capacidade, rebela-se contra a pretensão de quem acredita ter algum talento para escrever. E termino. Rosângela, que romance. Que espetáculo. Gente, eu tentei em 1 hora falar, tratar de N leituras, desses tempos, dessa volta à memória, a memória pessoal, né, de uma família, a memória pessoal das personagens, a memória histórica, arquitetônica do Brasil, né, a memórias da nossa história em relação a decisões políticas, a crítica à nossa atual democracia, a crítica, né, à questão da saúde pública, enfim. Só que nós temos, né, diante de todo esse pano histórico, essa relação entre duas irmãs. Então, é muito bonito. E agora eu vou colocar para vocês uma música, Ruby, porque o nome Rubi, além do rubi significar uma pedra preciosa, muito preciosa, né? Acho que é mais que o diamante. Né? Então, percebam como a Rubi, a personagem, né? É como a pedra, né? Lapidado, rubi. Também há uma música. Eu estou também no Instagram. Beijinho para quem está no Instagram. Prestem atenção, por favor.
Vejam se vocês ouçam, depois eu vou ler os comentários rapidamente. Então, o nome da nossa irmã mais velha, dedico à minha irmã Carla. Estão ouvindo? They say, Ruby, you're like a dream, not always what you seem. And though my heart may break when I awake, let it be so. I only know, Ruby, it's you. They say, Ruby, you're like a song. You just don't know right from wrong. And in your eyes I see heartaches for me. Right from the start, who stole my heart? Ruby, it's you. I hear your voice, and I must come to you. I have no choice, so what else can I do? They say, Ruby, you're like a flame. Into my life you came. And though I should beware, still I just don't care. You thrill me so, I only know, Ruby, it's you. I hear your voice, and I must come to you. I have no choice. What else can I do? What can I do? They say, Ruby, you're like a flame. Into my life you came. And though I should beware, still I don't care. You thrill me so, I only know, Ruby, it's you. Foi uma das lives mais emocionantes, gente. Olha que eu já tive várias. Eu agradeço tudo que vocês disseram, recomendo a leitura. Eu recomendo, gente, esses escritores brasileiros contemporâneos que praticamente, né, são desconhecidos do público, da academia. Então, eu agradeço a todos que ficaram aqui no YouTube. Dessa vez eu não disponibilizei para o Facebook, porque quem realmente quer saber das minhas resenhas, quem realmente tem um compromisso com o canal, né, com o conteúdo, acho que tem que se inscrever, né, no canal e participar mesmo desse projeto, que é o que me faz muito bem durante a pandemia. Agradeço a Rosângela pela felicidade da leitura desse romance, tá? E agradeço a todos.
Lembrando que domingo que vem, gente, eu estou emocionada com a música ainda, gente. Nós teremos Salomão Souza, Poética em Andorinhas. Então, mais um escritor que tem muita publicação e que, às vezes, fica, né, só no âmbito daqueles que realmente tratam de literatura como profissão. E agradeço a minha irmã, mais velha, obrigada a minha caçulinha, mega especial e muito amada. Eu sou a caçula de 4, gente, eu sou mimada. E é isso. Ó, terça, a Rosali Galo e Sanches, minha amiga. Eu fiz a resenha do livro dela, Ramos e Outras Estranhezas. Ela estará conosco na próxima terça, tá? Então, conto com vocês. Ah, a Rosângela falou, um poeta que mora em Brasília. Olha aí, gente. Eu tô, assim, tô amando, eu tô recebendo tanto livro, gente. Quem quiser que eu faça a resenha, eu faço. Eu não cobro, não. Eu faço por prazer mesmo, tá? E, assim, agradeço a todos. Compartilhem o canal, se inscrevam, tá? Eu vou até colocar também aqui, nós estamos oferecendo um curso, Literatura Infanto-Juvenil na Escola, 50% de desconto para alunos da graduação e 50% para professores da rede. E é nessa ideia, né, totalmente diferente de tratar literatura na escola, diferente do que como nós estudamos, daquele jeito mais expositivo, mais tradicional. Gente, obrigada, eu demorei demais hoje, espero que a Rosângela tenha gostado, Rosângela, e um beijo para todos. Bom final de domingo.